Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o desejado entre as nações, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Aquele que tem poder para te levantar, curar, libertar, restaurar, te dar alegria novamente, desejo de viver e tirar desta situação complicada. Somente Ele pode fazer todas as coisas. Deus te abençoe muito e de uma forma poderosa e especial. Hoje, 24 de novembro de 2020, Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 18 até o versículo de número 23, que diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Este capítulo, e nós vamos falar dentro dele, pelo menos até o versículo 30, que é o assunto que envolve algumas dificuldades que o apóstolo estava tendo e passando na igreja de Corinto. Corinto foi uma das cidades antigas que existia naquela época. A carta de Paulo foi escrita no ano 55, mas a cidade de Corinto, ela surgiu na era neolítica, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, a considerar pela data de hoje, que nós estamos 2.000 anos, com mais 6.000, uma cidade com 8.000 anos de idade, embora foi destruída em alguns tempos e reconstruída novamente. E eles advogam que foi o filho de Zeus, que foi o fundador desta cidade. A era neolítica foi a idade da pedra polida. Foi uma época em que ocorreu a chamada Revolução Agrícola, a organização social do povo, a agricultura, a domesticação de animais, rituais, lutas, danças. O povo já estava tendo dificuldade para alimentar a multidão com caças, e eles começaram então a lidar com as plantações para cultivar, para poder então alimentar um número maior de gente que já havia. E houve uma série de situações. Ela era uma cidade bem protegida e economicamente também. E no ano de 146 a.C., já quando o Império Romano dominava, a cidade era imensa, rica,
ela foi invadida pelos romanos, foi destruída. Eles mataram todos os homens e pegou as crianças e as mulheres e venderam como escravos. E incendiou a cidade de Corinto. 100 anos depois, o grande imperador Júlio César reconstruiu a cidade de Corinto e tornou a capital da província da Acaia Romana. E atraiu, então, para si, ou para esta cidade, um número maior de pessoas que pudesse, então, lidar com todas estas questões, porque agora ela era capital de uma província com toda a organização devida. Paulo iniciou os trabalhos da igreja em Corinto no ano 50, provavelmente foi a época da fundação da igreja, na casa de Áquila. Eram cristãos que provável também tenham fugido de Roma por causa da perseguição, Áquila e Priscila. Só que no ano 55, 5 anos depois da fundação, Paulo toma conhecimento das dificuldades que estava vivendo a igreja de Jesus naquela cidade, que era uma cidade que havia a luxúria, a libertinagem. Então Paulo mandou uma carta para que fosse lida para os irmãos, para que eles pudessem ajustar-se com Deus. Porque os irmãos que lá estavam, naquela localidade, muitas pessoas vinham de Roma fugindo e achavam em Corinto um abrigo melhor em termos de perseguições. Mas a igreja de Corinto, os que se diziam cristãos, na sua boa maioria, tornaram-se doentes espiritualmente. Corinto, que era uma cidade portuária, tinha 2 portos na Grécia, e ela distava cerca de 64 quilômetros de Atenas. 2 portos, e ela se torna um centro comercial importantíssimo da época, com cerca de 800 mil habitantes, e que era uma cidade dominada pelo pecado. A imoralidade de Corinto estava ligado à adoração de Afrodite, que era a deusa do amor sensual. Havia lá um templo, e eles tinham mais de 1000 prostitutas que, após os cultos, elas saíam para se prostituir, para completar o trabalho da adoração na visão deles, segundo o que eles criam naquela época, o povo da cidade de Corinto. Eles tinham uma prática livre, sexual. Além disso, havia lá outros deuses, outros templos, tais como de Apolo, de Hermes. A cidade era conhecida pela luxúria e libertinagem, e por isso as pessoas diziam que iam corintizar, quando eles iam viver tudo isso que a cidade estava a oferecer, bem distante dos princípios de Deus.
E foi em meio a todo essa situação complicada de permissividade, de pecado, de luxúria, de libertinagem, de cultos, a sexualidade. Foi em meio a isso que Paulo escreve aos irmãos em Corinto para que eles ajustem a sua postura para com Deus. Quem aceitou Jesus muda de vida. Aqueles que estão servindo a Deus é preciso mudar de vida. A igreja de Corinto cresceu, mas tornou-se uma igreja doente. Lá havia divisão, havia prática de imoralidade, havia gente que levava um ao outro no tribunal, irmãos. Ela tinha prática da idolatria, ela tinha aliança com o mundo. Eles também não tinham arrependimento, o culto não tinha ordem. Ela era uma igreja que tornou-se imatura, qualquer vento de doutrina fazia com que eles fossem levados por ela. Cercada de meninice, de modismo, uma igreja que não amadureceu. Eles estavam lidando com o problema de desunião, de falsos ensinamentos, de imoralidade. O desejo de Paulo era que eles amadurecessem e promovessem a união a respeito das coisas de Deus. E por isso Paulo escreve aqui, dizendo principalmente no versículo 26, 23, quando ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. Só pode dar quem recebe de Deus. Só pode oferecer aquilo que Deus dá. É impossível que alguém consiga dar algo de Deus sem ter recebido de Deus. Estavam a viver como quem jamais conheceu a Deus. Estavam tendo entre eles, e eles reuniam e saíam pior. Um dos propósitos da adoração, além de adorar a Deus, é melhorar. Quem praticava as coisas erradas, agora não devem mais praticar, porque houve uma mudança de vida. Quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Estava havendo entre aqueles irmãos uma desordem que leva Paulo a enviar esta carta, orientado por Deus. Havia lá heresias, coisas que não estavam na palavra. E quando eles ajuntavam, que era a celebração, cada um fazia o seu querer, a sua vontade, cada um seguia o seu próprio projeto. O trabalho cresceu demais, mas não havia uma organização, porque eles não queriam. Eles subdividiram em grupo. É muito importante que quem congrega, quem frequenta templos, saiba lidar com o relacionamento mútuo, porque nem todos são iguais, e não são, nós somos diferentes. Para aceitar, não as mazelas, os erros que existem, mas para lidar com o oposto, para lidar com a pessoa que pensa, ou que de certa forma não te agrada. E nós temos que ter cuidado para não criar divisões no corpo de Cristo, como igreja, como noiva do Cordeiro, como aqueles que hão de herdar salvação.
O mundo já tem muitas brigas, gente. O mundo já tem muitas confusões. O mundo já tem muitas guerras, já tem muitas demandas. Não há necessidade de viver se degladiando entre si. Famílias que se dividem, que brigam, que às vezes não têm paz nem para cultuar a Deus. Cada um no seu canto, cada um olhando o defeito do outro, os pormenores da vida alheia. Olhando para Cristo, aquela igreja precisava melhorar como igreja. Temos falado repetidas vezes, aqueles que querem ir para o céu, morar com Jesus, precisam adequar a realidade de igreja de Jesus. A desordem que havia neles, e que estava produzindo na vida deles por falta de reverência a Deus e nos cultos, estava produzindo na vida deles mornidão espiritual. Eles comiam o pão da ceia de qualquer forma, bebiam o vinho da ceia de qualquer forma. E aí Paulo vem dizendo que aproximar de Cristo e não viver a devida consciência, quem faz isto será culpado do corpo e do sangue, ou é associado à morte de Cristo. Ele manda: examine o homem, pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba desse cálice. Nós, seres humanos, temos uma mania muito grande de ficar olhando os defeitos alheios, de observar os defeitos da vida alheia, problemas que às vezes nós mesmos temos, dificuldades que nós mesmos enfrentamos, mas conseguimos apontar o erro dos outros. É preciso ter uma visão interior, ter uma introspecção, olhar para dentro de si e ver o que Deus pode mudar em nós, de sermos melhor com o nosso próximo, e lembrar que estamos numa comunidade para servir, para ajudar, para socorrer, que somos irmãos, que estamos numa caminhada com o mesmo propósito para agradar a Deus. Paulo diz que quem não pensa, e quem faz isso sem ter de jeito nenhum de olhar a realidade disso, para nós examinar a nós mesmos, ter uma alta consciência, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, como eu tenho ajudado o próximo, qual é o perfil de vida que eu tenho. Eles, por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É preciso olhar para dentro de si e descobrir o que está errado em nós mesmos, e não ficarmos caçando culpados. Eu não gosto da igreja porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de... Se nós não estamos preparados para isso, como nós vamos lidar? Jesus veio mudar isso, quebrar estas intrigas, quebrar estas confusões, quebrar esse apontar de dedo, quebrar estas coisas. Ele veio restaurar a amizade, a comunhão, olhar para dentro de si, pedir Deus misericórdia para que nós ajustemos as nossas próprias falhas. Gente, nós somos cheios de defeitos, imperfeitos. Parece que cada dia a situação nos fazem piorar, enquanto nós deveríamos melhorar, porque a palavra diz que nós estamos caminhando para alcançar a estatura de um varão perfeito. Que Deus nos ajude a progredir como igreja, a melhorar como igreja, como quem quer ser salvo, como quem se arrependeu, como quem se entregou a Cristo,
como igreja, valorizar as coisas de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ler a palavra, orar, pregar o Evangelho, que é um dever nosso, utilizar dos meios das redes sociais que nós temos para anunciar Cristo Salvador. A igreja de Corinto se comprometeu, ela misturou naquela sociedade, ele se assemelhava a eles, brigava, xingava, tinha desunião, tinha pecados, a igreja adoeceu. Melhore como noiva do Cordeiro. No coletivo, o culto é feito para todos, mas e o seu culto individual com Deus? Que o Senhor estruture e reestruture o seu povo, a sua noiva na terra, e abençoe cada um. E que haja paz entre nós, paz entre os seus filhos, paz entre aqueles que se dizem salvos. Amor, reciprocidade, comunhão, dedicação às coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa a tua igreja na terra. As pessoas de vários lugares que nos ouvem e que são movidos pelo Senhor para dedicar-se ao Senhor e servir ao Senhor. Senhor, abençoa as famílias. Tua igreja é uma família. Quantas confusões, quantas divisões nos lares, Senhor. Quantos pais distanciados, separados. Quantas complicações, Senhor, de modo geral nos lares. Tem misericórdia. Põe sua mão de poder. Traz união nesta casa, Senhor, entre mãe e filhos, entre pai e filhos, entre os parentes, Senhor. Opera a união e abençoa, meu Deus, para que haja paz entre todos. Em nome de Jesus, clamamos, pedimos por misericórdia. Repreende a fúria do inimigo que quer destruir, Senhor, que quer fazer a tua igreja olhar tudo como normal, a permissividade. Que cresçamos como igreja, que melhoremos como igreja, como quem quer ir morar no céu, Senhor. No nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Que haja cura, milagres e libertação, Senhor, na vida de cada um. Que a bênção do Senhor alcance, que as portas se abrem, que a alegria do Senhor entre, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Seja a igreja de Cristo onde você estiver. Tenha prazer em servir e ajudar o próximo, porque esta é a vontade de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.